Boa noite. Aguardar as meninas, as outras pedagogas, para a gente dar início. Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Aqui adicionando. Somente falem aí se tá bom o áudio, se vocês estão me ouvindo. Deixa eu convidar as meninas. Enquanto Flávia entra. Stella, já convidei. Boa noite, galera! Oi! Fala, dona Amanda! Deixa eu ver, Flávia ainda não apareceu pra mim. Opa, daqui a pouco ela tá chegando aí. Ai, olha. Ah, beleza. Vamos lá, cadê ela? Cadê? Aê! Olá, olá! Boa noite, aqui estamos. Vamos lá. Boa noite, Brasil! Nossa segunda live, né? Que bom. Isso aí, muito bom. Conversando, vamos esperar um pouquinho para entrar mais gente, né? Para a gente não dar início assim. Só mais um minutinho. Tranquilamente. Show, Já vai show. reconhecendo, né? As pessoas que participaram da primeira, já estou vendo que entraram novas. Legal. É isso aí, tá vindo uma galera bacana. Sejam bem-vindos. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Vai ser um prazer aqui, mais uma vez, compartilhar com vocês, respondendo as perguntas que vocês trouxeram, dando continuidade, né? Show, show, é isso aí. Primeira, né? Bom, a gente só recapitular um pouquinho. Na primeira live foi muito depoimento, contando como foi que a gente ingressou na área, né? Como a gente está hoje, como está o mercado. E nessa segunda live a gente separou para falar coisas específicas, né? Das competências, das habilidades, da rotina que a gente tem. Cada uma, vocês vão ver, né, quando a gente começar a conversar, que cada uma aqui tem uma rotina diferente, então vocês vão poder ter experiências e visões diferentes, né, do que hoje a gente faz dentro da pedagogia empresarial. E aí, vamos lá? Aí. Vamos lá, porque Vamos lá. muito tempo, né? E a gente já tá meio... É assim mesmo. Bom, a primeira pergunta, nós separamos, na verdade, são duas perguntas em uma. E aí foi como atuar na área da pedagogia empresarial e as atividades diárias do pedagogo empresarial. E aí, Stella inicia falando um pouco, né, sobre essa rotina dela. Beleza. Então, vamos lá, galera. Boa noite, é um prazer estar falando com todos vocês. Bom, o que está dentro das atividades? E a gente só poder trabalhar com diversos campos. Inclusive, um deles é você trabalhar também com recrutamento e seleção. Você pode trabalhar também com gestão de competências, gestão do conhecimento. Você pode trabalhar junto com o RH toda essa parte de organizacional que envolve cultura. Como você faz uma gestão de cultura. A parte de ver todos os gaps relacionados justamente aos problemas que podem estar acontecendo, como é que você resolve esses problemas, fazer esse levantamento de dados e ver quais são as necessidades para você fazer um treinamento, um desenvolvimento daquela equipe ou de todo aquele ambiente. Fazer aquela transformação naquele ambiente, seja ele por pessoas, desenvolvimento, engajamento, pessoal, profissional, e dar continuidade aos estudos, fazer aquela autoaprendizagem, trazer mais essa parte de questão assim, de aprendizagem mesmo para dentro das empresas. Essa é uma das áreas que a gente pode estar pincelando também dentro na pedagogia empresarial, seja ela dentro das organizações ou em outros lugares também, mas isso é uma coisa que a gente vai levar um pouquinho mais à frente para explicar mais. Aí agora eu passo a bola, bora aí, Flavinha, você pode complementar pra gente.
Boa noite a todos. É um prazer novamente estar aqui. Quando vocês me trazem essa pergunta, como atuar com a pedagogia empresarial, eu acho que é muito importante eu fazer uma pequena divisão aqui, de acordo pelo menos com a minha experiência e com aquilo que eu faço. Porque, por exemplo, eu atuo tanto com o meu projeto APEG, né? Que é assessoria pedagógica para empreendedores e gestores. E essa, de fato, se dá de uma forma mais individual, porque ela é focada na galera da saúde, advogados, médicos, psicólogos. Essa assessoria especificamente são encontros que a gente tem norteando as pessoas, esses profissionais, no quesito gestão daquele local. Então, esse é um trabalho mais voltado para como que eu vou gerir esse local e como que, além de gerir esse local, eu vou fazer a gestão da minha carteira de clientes, pacientes, como que vai ser isso. E trabalhamos também sobre as metas, os objetivos que esses profissionais têm, ok? Então, esse é um do como atuar, tratando-se do APEG, que é uma das atividades que eu faço. Quando a gente já fala na consultoria, aí a coisa é um pouco diferente, porque a consultoria normalmente ela é prestada para empresas maiores, né? Pessoas realmente com CNPJ e tudo mais, que tem um quadro de funcionários. Nesse quadro de funcionários que as empresas têm, a gente desenvolve um trabalho que tem o foco em duas coisas principalmente: desenvolvimento da equipe. E além do desenvolvimento da equipe, quando a gente fala em desenvolvimento da equipe, a gente fala num processo educativo mesmo, de aprimoramento das competências e das habilidades. Além disso, a gente fala também na questão da organização dos processos dentro dessa empresa. Aí já surgiram perguntas assim: nossa, Flávia, mas então você tem que entender de todos os locais e tal. Acho que até já comentei isso com vocês. E mais uma vez eu vou reafirmar: não. Lembra que eu falei que a gente trabalha o desenvolvimento da equipe? A gente provoca também a equipe para que a própria equipe traga possibilidades de melhorias dentro da sua função, dentro da sua atividade, dentro da empresa. A gente estimula esses profissionais que tragam inovações para o espaço onde eles trabalham. E claro que a gente também, dentro desse processo de consultoria empresarial, a gente não pode deixar de trabalhar a questão do clima organizacional. Porque quando a gente fala em clima organizacional, se não há um clima satisfatório na empresa, você não consegue nem começar a trabalhar o desenvolvimento de competências. Por isso que no como fazer com a consultoria, geralmente, na verdade isso é basicamente em todas as atividades, você começa com o diagnóstico. Flávio, mas o que é esse diagnóstico? Vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai a um médico, porque você está com algum problema, ele não tem que fazer aquela anamnese, aquele diagnóstico inicial. Na pedagogia é a mesma coisa, a gente precisa fazer um diagnóstico, a gente precisa ouvir esse cliente, a gente precisa identificar as suas necessidades, a gente precisa utilizar de algumas ferramentas que vão nos auxiliar a identificar competências que essas pessoas têm mais ou menos desenvolvido para aprimorar. E quando eu falo em competências mais ou menos desenvolvidas, eu vou só fazer um parênteses aqui, né, na minha contextualização para chamar a atenção para uma coisa para vocês. Às vezes a gente pensa assim: ah, então tem que ver qual que eu não tenho muito desenvolvida para focar nessa, né? E por incrível que pareça, a resposta é não necessariamente. Às vezes você vai focar justamente naquilo que você tem mais forte, para que você se torne um especialista naquele assunto, naquela questão, naquele quesito, naquela competência que você precisa para a sua função. Ah, Flávia, então aqui eu estou fraca, eu não vou desenvolver? Também não disse isso. Você pode desenvolver também a que está mais fraca. Mas é uma questão de analisar a situação em si para ver em qual você vai, de fato, fazer esse investimento. E a terceira vertente, que é quando a gente fala de treinamentos empresariais. Nos treinamentos empresariais, o como fazer. Ao invés de já chegar lá com o material pronto, eu gosto de trabalhar com treinamentos personalizados. O que é isso? Sento com o gestor, sento com o diretor dessa empresa, sento com a equipe que vai estar envolvida e eu vou conhecer quem é essa empresa e quem é essa equipe. Eu vou conhecer qual é a realidade. Eu vou conhecer, você está contratando um treinamento meu de comunicação. Nossa, comunicação tem tanta coisa a ser abordada, beleza, mas o que na sua empresa tem sido o problema de comunicação? Quais são as falhas que você tem identificado? Porque aí eu trabalho justamente em cima
mais forte. Claro que algumas bases elas são gerais e a gente precisa passar independente do problema da empresa, né? Que vamos dizer assim, é a base, é o suporte. Mas as outras questões você vai trabalhar mais especificamente em cima da necessidade do cliente. Espero que eu tenha respondido. E acontece também, né, Flávia, assim, às vezes o olhar do gestor já está um olhar de rotina, um olhar cansado. Então, vindo um outro olhar, vem uma pessoa que fica, né, com o olhar, vem de fora e faz toda essa anamnese. Então, é diferente. Às vezes ele está enxergando de um jeito e quem está vindo, o pedagogo, quando entra, consegue transformar, né, mostrar de outra forma, que às vezes não é nem aquilo que ele está enxergando. Isso aí, com certeza. Acontece muito isso também. Eu acho que foi tranquilo, ficou bastante. E com as outras perguntas, a gente vai falar muito mais, né? Vai pincelando, vai trazendo. Em relação à minha atuação, assim, como eu falei na outra live, eu atuo muito com a pedagogia empresarial dentro da minha própria empresa. Então, assim, eu tenho muito a questão de desenvolver os artigos, e-book. Como a gente está muito focado na área do marketing e tecnologia, então a assessoria que eu passo para os meus clientes é nessa abordagem de como se apresentar com essa linguagem, né? Então, tem todo um estudo. Na área médica, eu não posso simplesmente jogar termos técnicos, né, nas mídias. Então, a gente tem todo esse estudo e orienta. Em relação aos meus colaboradores, tem as questões das adaptações. Quando chega um estagiário, muda de cargo, então tem tudo isso, desenvolver as habilidades, tudo como Flávia falou, né? Que a gente vai fazer essa anamnese para ver o que compete a quem, o que a gente desenvolve, o que a gente fortalece. Então, é muito em relação a isso. E no decorrer pode ser que a gente vá lembrando e tu vai falando. Tudo vai trazendo, tudo vai agregando, tudo vai agregando. Galera, vocês podem interagir aí também. Se está ficando esclarecido, se está sendo respondida, foi atendida a pergunta, vocês já pontuem aí pra gente, comentem, que a gente vai vendo aqui os comentários. A gente vai incluindo dentro da pauta que a gente tem, né? Das dúvidas que nos enviaram, mas a gente inclui também. Fiquem à vontade. Bom, sejam bem-vindos. O próximo perguntam muito em relação aos desafios que a gente enfrentou na área. Assim, como eu já acabei de falar, para mim os desafios só são a questão de material, de conseguir a prática, né? Porque ainda é pouco falado, a gente não encontra muito, as empresas ainda não entendem o que o pedagogo pode fazer, né? Por elas, o que é que o pedagogo vai fazer dentro da minha empresa. Então, para mim, esse é o desafio, né? Porque, assim, em relação a praticar, tudo que eu estou podendo fazer, eu estou fazendo de acordo com a evolução da empresa. Mas aí o que eu sinto muito é isso, assim, em relação de um apoio, tanto na teoria, que são poucos teóricos, como as portas abertas. Eu sinto isso, essa necessidade, né? Não tem isso, sabe? Sim. Eu falo que quando a gente fala da questão dos desafios na pedagogia empresarial, vocês tiveram muitos desafios para começar, é importante a gente reforçar que esses desafios, eles permanecem, né? Só mudam, só mudam quais são. Por exemplo, no momento inicial, o desafio é você conseguir entrar numa empresa, até que ela entenda aquele contexto e tudo mais. Uma vez dentro, você tem também outro desafio, que é qual desafio? De que aquela equipe também te acolha. Porque mais importante do que o gestor ou o diretor te contratar é a equipe te contratar também. Porque às vezes elas ficam assim, ah, meu Deus, essa pessoa está aqui, por que será que contrataram esse profissional? O que está fazendo aqui? Começa, né? Por isso que eu falo. Lá vem a pedagoga. É verdade, é verdade. É tipo isso. Estou adiantando. É tipo isso. E também o desafio é quando você também está dentro de um local que você sabe que já existe a área, já sabe que existe todo um contexto em cima disso, e quando você tentar, você também não consegue. Que foi um caso, batalhando um tempão para entrar, batalhar, e não rolou. Então o que eu fiz? Vou sair, vou empreender na área. Porque tem hora que você também bate na procura. Quando não dá certo, faz que nem eu ri. Você curva, você procura outros caminhos. Então eu procurei o caminho assim, vou fazer isso por conta, justamente porque eu quero que a minha área também seja reconhecida. Eu sei quais são os desafios, eu sei que é difícil, não tem muito reconhecimento, a literatura ainda é muito escassa, apesar de não estar direcionada propriamente para a gente, mas a gente também
inclui outras literaturas em cima para estudar em cima, outras para estudar em cima disso, justamente por conta desse entendimento, desse conhecimento, para a gente poder criar situações, a gente poder pensar em estudos, pensar em situações, pensar em contextos que possam vir trazer a nossa carreira para eles também. E acho que tem espaço, tem vaga para todo mundo. E aí, então, faz parte disso, é você também se abrir para o mundo e mostrar que você tem capacidade e com isso começar a crescer e ir galgando os seus degraus, assim, os seus degraus, no caso. Essa é uma parte que eu acho bacana. Em relação a esses desafios, assim, é muito, e é geral, né? Brasil todo. Porque, assim, eu ouvi relatos que as meninas falam, olha, eu prefiro entrar como assistente de RH, como auxiliar administrativo, e já tem uma formação, já tem uma especialização como pedagogo empresarial, mas elas disseram, é mais fácil entrar assim do que eu ficar tentando explicar o que a pedagoga pode fazer dentro da empresa. Tá, mas você entrou, e lá, você faz, a sua função é como pedagoga? Não. Então, assim, vai ser uma briga de formiguinha, assim, vai ser algo, né, vai ser lento, mas foi algo que eu coloquei, converso no grupo com elas. Não, se eu fiz a graduação, se eu tenho a especialização, então eu vou atuar como a nomenclatura, eu sou pedagoga empresarial, né? Então, a gente não deve estar colocando outras nomenclaturas. Eles falam muito isso, a gente conversa bastante. Tem uma bem específica que é para a Flávia, que é falando em relação ao Sudeste. E aí pergunta se é fácil conseguir emprego logo após a pós-graduação, a especialização em pedagogia empresarial. Olha, essa pergunta, eu vou fazer uma provocação, na verdade, em relação a essa pergunta para a galera que está nos assistindo. Porque aí eu vou primeiro começar fazendo a provocação, devolvendo uma pergunta. Logo que você se forma, se você não está num estágio, se você estava realmente só dedicado a estudos, coisa rara, né? A maioria de nós, na verdade, está estudando e trabalhando ao mesmo tempo. É fácil? É fácil você fazer a transição para essa área? Eu penso que fácil nunca é. Eu acredito que quando a gente fala, a pessoa aí até perguntou, né? É fácil conseguir a pós-especialização na região Sudeste? A gente tem que ter muito cuidado ao comparar as regiões também, porque o tamanho dessas regiões e a população dessas regiões e o tipo de empresa nas regiões também são diferenciadas. Então, há que se ter uma cautela em se preocupar em relação a isso, porque, por exemplo, São Paulo, que é maior, talvez consiga de uma forma diferenciada, mas eu não vou dizer que é mais fácil. É complicado a gente colocar dessa forma, né? Mais fácil. Eu acho que cada região tem o seu desafio e tem também a cultura daquela região de como é essa aceitação desse profissional da pedagogia empresarial. Porque é o que eu falo, existe ainda um desconhecimento, a gente sabe que, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro até conhecem mais sobre a pedagogia empresarial do que propriamente o Espírito Santo, do que propriamente a região Sudeste. Mas é um caminho que a gente vai trilhando e desenvolvendo e fortalecendo. O que não pode é desistir e você ter consciência de fato da fortaleza que existe nesse trabalho, porque existe. E graças a Deus, assim, onde eu passo, onde eu entro, eu não tive até hoje nenhuma reclamação. Eu não tive até hoje nenhuma pessoa falando assim, nossa, mas afinal não era isso que eu pensava. Pelo contrário, a surpresa é, nossa, que bacana que tem isso, olha que legal. Então, assim, é o fortalecimento mesmo. E momentos como esse, por exemplo, que nós estamos promovendo, da live, de outras profissionais da área, pedagogas empresariais se juntarem para esmiuçar mais esse tema, para divulgar mais esse tema, isso também é bacana. Inclusive, para que a gente possa, independente de região, fortalecer a classe. Porque aqui não existe competição. Pelo menos não deve existir competição. Deve existir, sim, cooperação. Tem espaço para todo mundo que trabalha com respeito e com ética. E conhecimento é algo que, quanto mais a gente compartilha, mais a gente tem. Eu tenho sempre algo a agregar ao outro e o outro sempre tem algo a agregar a mim. Eu acho que a partir do momento que a gente tiver essa ideia mais fortalecida, a gente começa mais ainda a ganhar o mercado de uma forma mais sólida, mais eficaz e até mais rápida. Inclusive, a gente está estudando uma outra plataforma, porque tem outras pedagogas, não é? Entrando em contato através do direct e aqui no Instagram só pode 4 pessoas. Então, só vamos dar uma estudada aí, como é que a gente vai fazer para entrar mais.
Rodízio, rodízio, rodízio. Aí a gente está dando essa estudada para ver como é que a gente faz para que mais pedagogas participem, né? Isso mesmo. Exatamente. Bom, eu Exatamente. acho que responde. Não sei se a gente já respondeu, mas vamos ver. Qual a maior dificuldade da área? Eu acho que isso a gente já falou bastante dos A gente desafios. falou tantos desafios, não foi? É um Eu desafio. me adiantei, né, falando também dos desafios aí da entrada. Eu ainda acho que além de ser de ter isso da pessoa, da própria pedagoga aí, como você falou, né, de ir atrás, de propor algo, eu acho que o maior desafio é a falta de informação ainda, né? Do Isso. conhecimento, que é o que a gente fala. É educar as pessoas sobre o que nós podemos fazer, que é uma tarefa nossa, né, do pedagogo. Sim. Isso aí, é isso aí. É mandar bronca para todo mundo saber quem a gente é e o que a gente pode fazer. Então, e aí vem, existe uma região específica em que mais contrata pedagogo empresarial? Estela. Vou responder essa. Vou mandar essa para vocês. Então, gente, a nível Brasil, nível de pesquisa, que a gente fala assim, existe muita falta de conhecimento. Como a Flavinha estava ponderando o seguinte, tem mais conhecimento no Sudeste, mas assim, entre Rio e São Paulo. Pelo que eu percebo aqui no Sul, são poucos os lugares que têm conhecimento ou que ainda querem arriscar. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. O que eu posso pensar é o seguinte, está muito concentrado no Sudeste, mas ainda assim é aquilo. Outras nomenclaturas em cima daquilo que a gente pode fazer. Ou então interpreta como se fôssemos psicólogos, o que não é, somos pedagogos. Mas subindo, indo mais tanto para o centro como para o norte, nordeste, vindo aqui para o sul, eu acho que ainda está assim, muito aquém do que a gente está esperando para o mercado. Tá? Apesar de a gente, pelo menos os cursos, eu sou formada pelo menos há 12 anos na área, já tinha antes disso, porque já veio uma bagagem de gestão de conhecimento. Logo no começo dos anos 2000 já tinha muito a respeito de gestão de conhecimento, gestão organizacional. Já começou, teve um pulo, teve um salto, parou na década passada e agora está voltando isso, que é o investimento em capital humano. Então, assim, com o advento das redes sociais, que a gente está pegando de 2015 para cá, aumentou muito assim, o conhecimento sobre a área, porém, não são todas as empresas que têm ainda, né? Existe um pouco de preconceito, mas a aceitação ela vai vir aos poucos. Então, hoje eu já acho que estar fazendo essa live para mim já é um grande passo, é um grande salto para mostrar para vocês, para mostrar que a gente pode sim virar esse jogo e a gente também transformar a nossa palavra, tudo que a gente deu no nosso estudo, todas as nossas experiências, trazer isso de maneira que possa contribuir mais para as empresas. Mas assim, a nível Brasil, estamos ainda aquém do que deveria ser. Então, assim, a gente tem que juntar, unir forças para trazer essa realidade para que todos venham nos conhecer e venham ainda por cima contar com os nossos serviços, porque assim, a gente está capacitado para isso sim, a gente já sai da pedagogia capacitado para isso. Então, acho que a pedagogia empresarial, ela pode agregar em todos os campos, só parte assim do conceito de que a gente tem que batalhar para fazer conhecer, tá? Desculpa assim, não é a melhor das respostas, mas assim, eu tenho fé e tenho esperança de que a gente pode sim virar esse jogo. Já está começando hoje, inclusive, aqui. Então, acho que plantando a sementinha em cada um de vocês aí, a gente já vai ter justamente isso. Essa ideia fixa de que vocês podem crescer na área e que vocês podem realmente virar esse tabu ao nosso favor. Beleza? É isso aí. A próxima, assim, a gente interpretou de duas formas, veja só. Quais as principais abordagens que usam na atuação na empresa? A gente vai responder de duas formas, né? Então, a gente entendeu que a pessoa também quer saber as abordagens dentro da empresa, quando a gente entra na empresa, e também entendemos para entrar na empresa. A gente entendeu essas duas formas, então nós vamos responder assim, né? Quais as abordagens que a gente usa na atuação da empresa? E aí, Estela? Então, existe aquela para você também, André. Flávia, quer começar? Eu toco. Você prefere que eu comece? Tanto faz. Pode começar, porque senão vai ficar seguindo, vamos dar sequência da rodízio. Acho que fica bacana. Tá, joia, sem problema. Então, quando a gente fala da abordagem dentro da empresa, é um pouco do que eu já tinha até comentado. Quando inicia o processo na empresa, lembra que eu falei que é preciso que também a equipe nos compre? Então,
A abordagem dentro da empresa é você justamente, num primeiro momento, fazer a reunião com toda a equipe. E quando eu falo toda a equipe, é realmente toda a equipe da empresa. E aí você reserva um momento para isso, para reunião, em que você vai ter a oportunidade de fazer a apresentação. E quando eu falo na apresentação, não é só a sua apresentação, mas é você também ouvir a apresentação daquela equipe. É o momento de você conhecer aquela equipe e é o momento também de você trabalhar os acordos. Eu gosto muito, quando a gente fala desse trabalho inicial, nesse momento inicial, de fazer aquilo que eu chamo de alinhamento de expectativas. O que vem a ser esse alinhamento de expectativas? Eu falo sobre o trabalho que vai ser desenvolvido, eu falo sobre a direção ou gestão que me contratou, para que me contratou, eu explico em que eu posso ajudar e eu vou me esforçar para ajudar dentro da empresa e deixo bem claro que dependo mais deles do que de tudo, porque eles são os mais importantes nesse processo. Eles são os mais importantes nesse processo. Então eu deixo isso bem claro e a partir disso eu lanço a pergunta. Quais são as expectativas que vocês têm diante do que vocês ouviram em relação ao trabalho que vai ser desenvolvido aqui? E aí eu vou à moda antiga mesmo. Gente, eu gosto de escrever mesmo. Mas então cola aquele flip chart enorme na parede. Canva! Então vamos para as expectativas? Vamos. Eu, Flávia, particularmente, não gosto de só ouvir as expectativas e ir lá e escrever. Eu lanço o pincel e cada um vai para o quadro escrever. Bota cada um para trabalhar. Coisa mais dinâmica. Aqui eu estou dando dinâmico isso. A gente está falando da abordagem, eu acabo falando um pouco da prática também, no sentido das pessoas entenderem a questão da metodologia, de como isso se dá e tal. Mas não significa que é o jeito certo ou que é o melhor jeito. É o jeito que eu acho adequado e que tem funcionado e que tem sido bacana. Então, estou compartilhando aí um pouco com vocês. É isso aí. E só complementando a fala da Flávia, quando a gente pensa também em abordagem, como a gente chega na empresa, a primeira coisa que você deve pensar é o seguinte: como é que está esse campo preparado? Quando você vai chegar a qualquer empresa ou qualquer estabelecimento, qualquer lugar que precise de uma educação corporativa, porque vamos tirar a restrição somente das empresas, mas também pequenos locais. Um exemplo banal, uma farmácia que pode precisar de uma gestão de pessoas, uma padaria, um mercadinho que já trabalha com muitas pessoas. Como é que essas pessoas passam por um treinamento mediante Covid? O que isso pode ser feito? Então a abordagem é a seguinte: o que você pode tratar? Conheça o campo de trabalho. Faça pesquisa, saiba como é que eles estão. Eles têm redes sociais, eles têm uma página. Como é que esse pessoal se posiciona na internet? Arte da guerra, conheça, faça estratégias. E na sequência disso, a gente estava até comentando uma coisa que a Flávia até vou ponderar e vou colocar aqui também. Falem com as pessoas certas. Procurem primeiro falar, quando você for levar esse teu planejamento, esse teu plano para a guerra, quando você for trabalhar realmente isso, falem com os gestores. A hierarquia é justamente isso. Fale com as pessoas certas. Procurem essas pessoas. E depois, Flávia, você pode até ponderar também sobre esse aspecto que eu acho muito bacana, quando a gente vai falar justamente com as pessoas. Saber quem está designado para isso. Porque muitas vezes, quando você vai estar batendo na porta de uma empresa, te barram. Vai sempre terceiros querem falar com você, para você não ter que falar com uma pessoa que tem um poder maior ali em cima. Só que você vai tratar com quem manda. É difícil é isso, né? É o poder de decisão dentro da empresa, é verdade. Isso, é o poder. Exatamente. Agora, eu acho coisa só que a gente conversou. Uma pequena observação. É claro que quando a gente fala, e a Estela colocou bem, que é importante você falar com quem tem o poder de decisão, mas lembre, gente, eu falei que a equipe ela é o principal da empresa. Então, a recepcionista, quem te atendeu, se quem te atendeu não te acolher, você já tem 80% da porta fechada. Então, tenha muito cuidado como que vai ser essa abordagem e tudo mais. Não significa que você tem que simplesmente... não, então deixa pra lá, obrigada. Então, o cuidado... Contorne. Exatamente, o tato ao lidar. Uma pergunta que eu utilizo muito quando vou até uma empresa: olá, boa tarde, me apresento, né? Eu sou Flávia e tal. Por gentileza, qual que é o seu nome? Procuro o nome da pessoa, a pessoa me fala o nome dela, e eu, se não tem no crachá, se tem no crachá eu já leio e já falo logo. Mas se não tem o crachá, eu pergunto e aí eu me direciono a pessoa: como vai, tudo bem e tal? Obrigada por me receber. Vem cá, tô querendo falar com a pessoa responsável pela empresa. Será que você sabe quem é, que horas que ela poderia me atender, ou se deixar o telefone
telefone, você que sabe melhor disso do que eu, você com certeza domina tudo aqui, você já vai, né? Que é a pessoa, é quem tá ali dentro. Abordagem humana, né? Ser humano, a gente está lidando com uma pessoa, não com um robô. Então, essas pessoas do outro lado da linha, quem tá ali, quem é aquela pessoa também, né? Bacana isso. Exatamente. E outra questão que eu acho importante quando a gente fala nessa coisa da abordagem olha onde nós estamos agora nesse momento, redes sociais. Então, é muito importante alimentar as redes sociais. Eu já tenho exemplo de empresário, e aí não foi nem gestor, foi o dono da empresa mesmo, que pelas minhas redes sociais me viu, se interessou num post que eu fiz, entrou em contato, vem cá, tô querendo entender e tal, tal, tal. E consegui fechar contrato com a pessoa. E às vezes, assim, gente, uma coisa que eu preciso pontuar, não fechou o contrato no momento, às vezes a gente fecha o contrato 4 meses depois, 5 meses depois, já cheguei a fechar contrato 9 meses depois, uma gestação, né? Então, é importante a gente ter isso em mente também e cuidar das redes sociais, porque elas são um canal de comunicação, de venda, de apresentação do seu produto, de apresentação do seu serviço, em que você tem a oportunidade de mostrar a pessoa conhecer um pouco mais. Não sei se me prolonguei demais. Não, que isso, tudo perfeito. Algo que a gente também conversou hoje pela manhã foi a questão de quando a gente se intitula, né, pedagoga empresarial. As pessoas têm uma noção de que a empresa só são as grandes empresas, né? E esquecem que, como a Estela falou, a farmácia da esquina ali é uma empresa também. O mercadinho é uma empresa, né? Então a gente às vezes fica só com o olhar e o foco nas grandes empresas, né? E esquece que das pequenas empresas também, que precisam também, né? E uma palavra muito utilizada hoje, gente, nichos. Pensem nos nichos, no seu trabalho, o seu produto pode atender quantos nichos, quais nichos específicos, todos gerais. Tenham também isso em mente, esse planejamento, né? Quando falo justamente disso, porque hoje existem categorias, né? Claro. E se você delimita o nicho, fica mais fácil, né? Como eu falei para vocês, por exemplo, da pele que eu desenvolvo. Eu tô com um nicho específico. Quem que eu quero atender mais no APEG? Não significa que seja só eles, mas eu vou concentrar neles. A galera da saúde e advogado. Então, assim, isso ajuda muito você a direcionar o seu trabalho com estratégias melhores também e até o tipo de linguagem adequada ao público também. Exato. Outra pergunta que veio foi em relação às competências que a gente tem que ter, né? Quais as competências do pedagogo? Eu acho que dentro de tudo que a gente já vem relatando e conversando aqui mesmo nessa live, a principal é a gente ter o olhar para o desenvolvimento. Não só o pessoal, mas também o profissional. Mas como o Flávia falou, eu também bato muito na tecla de que sempre quem ganha mais são os colaboradores, porque a gente consegue fazer esse desenvolvimento para o pessoal, muito mais do que o profissional deles. É lógico que quando a gente entra na empresa, aliada ao gestor, né, ao dono da empresa, o olhar, isso já é fato, é para ter lucro. Você veio porque eu preciso desenvolver minha equipe, eu preciso aumentar essa receita, eu preciso vender mais, enfim. Mas são pessoas. E a gente precisa trabalhar o desenvolvimento pessoal muito mais do que o profissional. Então, a gente tem que ter essa habilidade desse desenvolvimento em relação ao olhar para a aprendizagem. Que competência é essa? É a nossa competência do pedagogo, que a gente já sai com isso. Olhar, essa equipe aqui, como a Flávia falou, eu gosto muito da escrita, não só do ouvir. Então, a gente precisa ter esse olhar de como aquele setor, como aquela equipe, qual é a melhor forma dessa aprendizagem. Né? A gente sai fina nisso, né? Isso. E também, assim, uma coisa que é bacana pensar também, quando você vai trabalhar justamente com fazer esse primeiro contato com essa galera, é bacana você também pensar assim, essas pessoas têm bagagem. Né? Claro. Então, para você simplesmente não chegar lá e dar tapa na porta, chute e vazio, não. Você vai fazer uma abordagem humanista, como a Flávia falou, pensar nas competências, como a Amanda trouxe também, e também não ignorar que essas pessoas já têm uma bagagem. Porque, assim, se você for pensar no que essas pessoas acham, se elas já sabem, ela não vai achar interessante
progredir, se autodesenvolver naquilo. Então a gente tem que pensar em formas de como trazer aquela pessoa que às vezes pode ser que você não trouxe para o time, mas que também é aquele que pode fazer toda a diferença quando todo mundo faz a engrenagem rodar. Então acho bacana a gente pensar justamente na bagagem. A bagagem, quem são essas pessoas? Quantos anos de empresa que ela tem? O que elas já trouxeram de contribuição? O que elas sabem? O que elas não sabem? Eu acho bacana a gente também ter esse olhar justamente para trazer, para abraçar. Se você quer que o público abrace a causa, conheça ele também, mas também pense assim, o que ele tem de relevância, quanto tempo ele já está na área, o que ele pode trazer de bacana para acrescentar para o grupo. Claro, e eu acho muito importante quando a Amanda fala disso, né? Que nós da pedagogia já saímos com essa competência. Uma das competências que eu acredito que sejam primordiais para a pedagogia empresarial, e a Amanda pontuou muito bem, na pedagogia é fato, a gente já sai com essa competência, que é a competência que se mescla no seguinte: planejamento, orientação, acompanhamento e avaliação. Isso da pedagogia, a pedagogia já nos dá. E se você está num processo de desenvolvimento de pessoas, você precisa, de fato, muito recorrer a isso. Como eu disse, e a Amanda comentou, né, que eu falei que eu gosto da escrita, você precisa ter registros. Senão, nem a equipe, nem o empresário, e nem você, que o nosso cérebro não grava tudo, ele é preguiçoso por natureza, né? Então, a gente precisa ter um registro do que está sendo feito, do como está sendo feito, para acompanhar essa evolução. E existem ferramentas que nos auxiliam também a desenvolver esse processo, né? Então, é outra questão importante. E ainda na questão da competência, gestão de conflitos. Gente, eu já presenciei em empresa, no momento de consultoria, que começou a haver ali quase um fight. Um embate, né? Um embate. Não sei o quê. E aí, naquele momento, se você não tem a inteligência emocional, a competência da inteligência emocional, para saber como você vai mediar, para apaziguar aquilo ali, e depois você conseguir sentar com os envolvidos no processo, é punk. Então, você... Então, já tem cursos, né? Para você ter desenvolver essa competência de gerar conflitos. Já tem. Isso aí. Já tem. E inteligência emocional também. Isso, inteligência emocional. Vários livros, não precisa... Mas quem quiser desenvolver através de cursos também, né? E aí eu lembrei quando você falou, quem nunca passou a noite em claro com os relatórios, educação infantil, ensino fundamental, relatórios e mais relatórios. Tudo liga, gente, na nossa área. Tudo a gente vai aproveitar depois da graduação. Tudo se aproveita, nada se perde, gente. É isso que eu acho que é bacana. Tudo a gente vai aproveitar. Então não existe essa assim de só focar numa coisa, não. Tudo você vai, a especialização, você vai trazer toda a tua bagagem para poder aplicar na especialização e melhorar aquilo tudo, levando para o ambiente, do ambiente da educação, do desenvolvimento humano. Cara, não tem erro. Você usa tudo. Usa tudo. É verdade. Saindo das competências, nos perguntaram, pediram para a gente citar nomes de empresas que precisam de pedagogo. Vamos responder em coro? Vamos responder em coro essa? Eu não fiz um cartaz, porque não ia caber na tela, eu fiz. Todas! Perfeito, isso aí. Eu não ia abrir aqui. Todas! Pode botar no PowerPoint, todas! Isso mesmo. Todas, sem exceção. Todas, porque, gente, vamos combinar o que vai rolar daqui pra frente. Se vocês já sabem que a mão de obra ela vai substituir pelo capital humano, o que você sabe vai ser melhor. Ou novos empregos vão aparecer, vão precisar de novas competências. Procurem saber soft skills, hard skills. Você vai ter que fazer o seu desenvolvimento humano, você vai ter que aprimorar o que você sabe, você vai ter que aprimorar para a empresa, agregar valor, gente. Todo mundo fala, caiu em desuso, essa palavra é muito antiga. Nunca foi tão real. Você tem que agregar valor a tudo que você faz, porque Sim. isso vai gerar, isso gera para ele, gera para você também, porque tu gera como experiência. Tem coisa que você tem que fazer. Não importa como, só tem que mandar pronto. E a gente entra
em duas polêmicas, assim, para finalizar. E agora, olha, adoro! A gente fala que todas as empresas precisam dos nossos serviços, né? Do pedagogo empresarial. E aí a gente entra em algo que, quando a gente falou no início, que confundem muito o nosso trabalho. E aí entram. Como diferenciar esse pedagogo empresarial do profissional de RH? Flávia. Sim, vamos lá. Flávia. Flávia, por favor, Paneri. Vamos lá. Excelente a pergunta, né, para essa questão. É uma questão complexa, a gente entra numa pequena polêmica aqui, mas na verdade não precisa ter polêmica. Vamos lá, como diferenciar o pedagogo empresarial do RH? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, para esclarecer essa questão quando se fala em RH, recursos humanos é muito amplo. A atuação dos recursos humanos, ela é ampla. Então, o que acontece? Por exemplo, dentro de recursos humanos, nós temos, por exemplo, o departamento pessoal. Pedagogo empresarial não faz o departamento pessoal. RH faz o departamento pessoal. Dentro dos recursos humanos, nós temos, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção. Existem até empresas especializadas especificamente para o processo de recrutamento e seleção. Pedagogo empresarial faz recrutamento e seleção? Pode fazer. Pode fazer junto com o RH ou pode fazer sem o RH. Flávia, peraí, então você não está me esclarecendo. Calma, vou chegar lá. Quando que o pedagogo empresarial faz esse recrutamento sem o profissional do RH, que normalmente tem um psicólogo que pode aplicar teste? Normalmente quando a empresa é menor. Empresas menores que não têm um setor de RH específico deles, aí eu já auxiliei em processo de recrutamento e seleção, fazendo entrevista, aplicando alguma dinâmica, mas teste não teste, é só psicólogo que pode aplicar. Em empresas maiores, eu já participei também do processo de recrutamento e seleção como pedagoga. E aí acontece o quê? Você está lá para somar. Você ajuda a avaliar, por exemplo, numa dinâmica, você observar e fazer as pontuações. Existem algumas fichas pré-específicas com alguns dados lá para você já só marcar um X se a pessoa tem ou não tem, se demonstra ou não demonstra determinada competência, determinada habilidade. Então, é isso. E quando a gente fala da pedagogia empresarial, a pedagogia empresarial ela está inserida nos recursos humanos. Por que ela está inserida nos recursos humanos? Porque ela lida com a questão da gestão de pessoas e ela lida com a questão do desenvolvimento de pessoas. Então, assim, vou até pedir a vocês, se ficou esclarecido, se está esclarecido, coloca um joinha aí, coloca um ok, responde aí pra gente se está sendo atendida a pergunta, né? Então, é isso. Os recursos humanos, eles trabalham junto com a pedagogia empresarial. Não sei se a Amanda, se a Estela querem complementar alguma coisa. Se alguém aí ficou com alguma dúvida ou se começou a ficar mais esclarecido, pontua aí pra gente também, só pra gente saber se está sendo atendido. Um fato bem importante que você tocou em relação ao tamanho, ao porte da empresa. E o ideal é quando a empresa realmente é uma empresa grande que tem vários setores, né, que tem o RH, que tem o psicólogo, que está lá o pedagogo, é que além de participar do recrutamento, da seleção daquele novo colaborador, a gente identifique e diga, tá, foi contratado esse aqui, então a gente precisa desenvolver tais habilidades e a gente continuar o processo. Né? Continuar desenvolvendo o que realmente a empresa precisa. Porque existem contratações que vale a pena você desenvolver certa habilidade. Contratar aquela pessoa e não, agora eu vou desenvolver, vou capacitar, vou fazer uma formação e tal. Então, a gente precisa acompanhar todo esse processo também. Claro, e aí, Amanda, você colocou numa questão muito importante, que, por exemplo, esse é um olhar que geralmente, quem tem mais cuidado, mais paciência, talvez seja a palavra, é o pedagogo empresarial nesse processo. A gente já teve padaria por 8 anos, que foi uma escola muito grande, para mim até, e teve funcionário já na padaria que a gente contratou sem experiência nenhuma, e na época os meus pais falaram, vão demitir, não sei o que, e eu segurei. Eu falei, não vamos demitir não. A pessoa não tem a habilidade que não foi desenvolvido ainda, não tem experiência, é o primeiro emprego da pessoa, mas ela tem disposição, ela é assídua, ela é curiosa, aí você vai identificando. Então nós não vamos demitir não, nós vamos treinar, nós vamos
preparar esse profissional. Depois essa profissional se tornou referência. Ela virou a mentora, vamos dizer assim, das pessoas novas que entravam para aquela vaga para ensinar como fazer, o que fazer. Então, assim, é importante perceber isso. É preciso ter paciência para o desenvolvimento. E quando a gente fala da pedagogia empresarial, do desenvolvimento de pessoas, nunca a primeira hipótese deve ser a demissão de um funcionário, mas sim você dar ferramentas e dar condições, preparar aquele funcionário para que ele consiga desenvolver, aquele colaborador, para que ele consiga desenvolver melhor as suas funções. Claro, existem alguns momentos que acaba tendo que haver o desligamento, sim, mas não é a prioridade. Justo, justamente. Bacana isso, essa visão. Só temos 14 minutos, veja só. Nossa! Tá passando rápido. Voou de novo! E aí, outra que, para juntar aí em relação a essa diferenciação, perguntaram o seguinte: por que as empresas preferem contratar psicólogos ao invés de pedagogos empresariais? E aí vem novamente, vem para aquela tecla que a gente vem batendo. A gente não está para assumir profissional nenhum, pelo contrário. Nem o pedagogo competir, entra, né? a gente entra para somar, é o elo, né? Para trabalhar juntos. Aqui a gente não está querendo ocupar cargo nem a profissão de ninguém dentro da empresa. A gente está para auxiliar nesses desenvolvimentos, né? Nessa aprendizagem. Samir fez uma pergunta aqui. Posso dizer que o pedagogo funciona como manager do setor de RH? Alguém quer responder? Manager, um gestor, um gerente. Que eu entendo manager como manager. E aí? Sim. Eu não diria não, eu não diria isso, não. Na verdade, ele é um parceiro, ele não é, isso é importante ficar esclarecido, ele não é um gestor, ele é um parceiro. Existem, a gente até sabe disso, a literatura também nos traz isso, existem algumas empresas que têm um pedagogo empresarial lá, mas que o pedagogo empresarial não está na carteira como pedagogo empresarial. Está como, por exemplo, o diretor de RH. Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Mas quando a gente fala... Por exemplo, na minha função, no meu exercício da minha profissão, não é exatamente porque nas empresas grandes eles já têm, eu atuo na parceria. Nas empresas menores, aí acaba que eu faço o processo, eu indico uma empresa especialista só na questão do recrutamento e seleção para fazer esse recrutamento e seleção. Eu sei que existe ainda muito essa confusão, né, essa questão, mas é importante a gente entender que são muito mais fortes quando trabalham em conjunto. Não existe uma disputa entre os profissionais do RH e o pedagogo empresarial. Nós temos que estabelecer conexão, parceria, um trabalho aliado, em que cada um vai agregar mais com a sua competência e com aquilo que tem de melhor para desenvolver. Por exemplo, a aplicação, como eu disse, a aplicação de um teste, um psicólogo faz, mas no momento da avaliação da dinâmica, o pedagogo consegue ajudar. No momento de integração desse funcionário ao setor, o pedagogo também consegue ajudar. Eu acho que é como a gente está falando, assim, a gente não assume cargo nenhum dentro da empresa, entendeu? A gente passa por todos os setores da empresa. A gente sai desde o diretor até a portaria. Então, a gente vai passar por todos os setores. A gente não vai criar um setor. Aqui é o setor de pedagogia empresarial. Não vai existir isso. Né? O pedagogo da empresa que vai entrar na empresa, ele não vai trabalhar, ter lá a sua salinha, aqui estou a pedagoga. Não. Você vai passar. Sim, até porque a gente vai estar sempre circulando, tem que fazer gerar conhecimento, tem que fazer agregar, tem que unir, convergir essa galera toda, justamente. A gente nunca vai estar parado atrás de uma mesa colhendo dados, a gente vai atrás dos dados, né? É isso que é o bacana, porque a gente não... É que nem uma escola, só que é voltado para o treinamento depois de grande, é aquele desenvolvimento da andragogia. A gente não vai estar parado no canto, a gente vai estar circulando tudo, porque até todo lugar está consciente, informação, clima, competências, tudo que converge para isso, a gente vai estar em cima disso transitando, justamente para que haja conexão.
a gente nota até pelas falas mesmo aqui, né? A gente vê a Rose, né? Que tá, assim, conversando, interagindo aqui com a gente, né? Ela falou, eu sinto que o psicólogo é bem mais preparado, que Flávia até citou, tem testes. A gente não tem essa competência, a gente não sai com essas habilidades. Tem coisas que realmente é uma competência do psicólogo, né? Aí ela falou, uma vez eu perguntei a um professor que ele achava sobre a pedagogia empresarial, ele disse que era melhor estudar para um concurso. Então, eu acho que existe uma qualidade também. Então, assim, é algo que no início, Rose, a gente já falou aqui na primeira live também, é uma questão de educação. Outros profissionais também não sabem dessa existência do pedagogo empresarial, dessa especialização, do que a gente pode fazer, né, dentro das empresas. Então, isso é geral. Isso é geral, e eu bato novamente na tecla, mas não estou com embasamento teórico, nem com minhas pesquisas, mas eu bato na tecla que isso é culpa de toda a grade curricular do curso de pedagogia. Ah, sim. Sim. Eu acho, e eu vou provar. Aqui. Não, gente, desculpa, mas vamos no céu. Quando as pessoas falam, vamos lá, guerreiros e guerreiras que estão aqui, sejam honestos. Quando vocês falam em pedagogos, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a professora que tá com a pistola de cola quente ou EVA na mão. E vai cuidar de criança. Peraí, calma aí. E a pedagogia hospitalar? Calma aí. Mas a gente passa só por isso, na formação, na graduação. É a realidade é essa, né? Sim. Educação infantil, ensino fundamental 1, porque as meninas que me procuram, que a gente vai conversar e que eu pergunto, e aí, mas você teve a matéria, você teve o quê na sua graduação, assim? O que é que você soube sobre pedagogia empresarial? Ah, manda bem pouco, uma matéria, mas assim, de prática, não é obrigado, a gente não passa, né? Não passa por hoje ainda tem, na minha época eu tive que achar, e eu assim, caraca, que área maneira, treinamento de desenvolvimento, pô, excelente. Eu quero estudar, quero pesquisar, e tá fazendo TCC, né? Estudando, pesquisando o que é que tá, como tá a área, e é assim, e a gente bate novamente na tecla. É passo de formiguinha, que a gente vai educando, é um processo de educação, isso é fato. É um processo de educação e formação e a gente vai estar lá. Vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, vai estar lá, constantemente. Aí, uma hora vai entrar. Desculpa, uma hora vocês vão ter que aceitar. Aí cabe a que querem se habilitar, né? Nesse processo, porque vai ser lento, não é fácil, né? Exatamente. Ó, Kênia colocou aqui. Estou adorando suas lives, acabei de formar em pedagogia e já vou começar a pós em pedagogia empresarial. Sucesso para você, Kênia. Seja bem-vinda. Mais uma. Mais uma para a Irmandade. Mas a Rose também, ela não desistiu. Que bom, Rose. Você não desistiu em relação ao comentário do seu professor. Ela disse que está fazendo sobre a atuação do pedagogo em ambientes não formais. Inclusive, quando estiver mais avançada, eu quero fazer entrevistas. Lógico, vamos lá. Estou sempre à disposição. A gente acaba, né? Amanda também, Estela, muita gente procura pelas redes sociais, a gente acaba fornecendo, responde questionário, grava vídeo para a pessoa, para ajudar. Então, a gente está aí à disposição para ajudar e para fortalecer mesmo. Temos mais perguntas? Acabaram as perguntas, né? Isso, acabaram as perguntas e também nós conseguimos responder das que surgiram. Que ótimo. Gente, fala aí o que foi, o que representou essa live para vocês em uma palavra. Joga aí, daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente. Mas foi bacana. Muito bom. É muito bom saber das dúvidas, das dores de vocês, porque é isso que motiva a gente, é isso que faz com que a gente traga mais e mais esclarecimentos, né? Vai ser conteúdo para próximas lives ou outro tipo. A gente também está pensando, né? Outras coisas, livros. Tá vindo um monte de ideia, né? E o céu é o limite, galera. A gratidão por todos estarem aqui mais uma vez, por estarem se comunicando. A gente o céu não é nem o limite, é o alvo. Ih, cara, cortou para mim. O céu é o quê? O céu não é nem o limite, é o alvo, né? É o alvo, exatamente, com certeza. Eu falei, legal. Excelente, excelente colocação. A primeira live está nos canais da gente, do Instagram, no IGTV. Essa também vai ficar lá.
E todo mundo, todas estão postando, estão colocando no IGTV, não é? A Estela já colocou no seu? Não, vou pegar as duas agora pra gente colocar Não. também pra divulgar. Ficar bacana pra Então, quem não esclarecer conseguiu, pra galera. isso, acabei de responder. Só ficará salva, quem não conseguiu, que chegou agora no finalzinho, mas assiste lá. Se tiver dúvida, coloca lá nos comentários, que a gente também entra em contato. Procurem. Ana Paula Procurem parabéns. Kate, boa noite. Crassal já respondendo. Gente, uma palavra, o que representou a live para vocês? Fala aí, dá um joia, dá um ok, ou dá um... Ué, a gente não sabe, né? Informação, é assim mesmo. A gente também tem que estar aberta à crítica. Mas sejam bonzinhos. Sejam bonzinhos também. Informação é tudo. É isso, foi um prazer. Beijão, meninas. Beijo, galera. Beijo, Brasil. Boa noite. Abraço. Unam-se. Tchau, tchau. Show. Tchau, tchau.